Um pão queimado há mais de 1.300 anos acaba de reescrever parte da história do cristianismo. Em uma antiga cidade da Turquia, arqueólogos encontraram um pão bizantino com uma imagem inédita: Jesus retratado como um agricultor. Mas o que essa figura tão diferente revela sobre a fé, a arte e a vida dos cristãos do século VIII? O que será que o Jesus semeador queria nos dizer com essa imagem? Fica comigo que hoje vamos desvendar esse mistério que ficou guardado no tempo por mais de um milênio. A descoberta fascinante aconteceu em Herenópolis, uma cidade antiga que hoje corresponde a Topraktepe, na província turca de Karaman. Durante escavações supervisionadas pelo Museu de Karaman e pelo Ministério da Cultura da Turquia, a equipe de arqueólogos encontrou 5 pães carbonizados, datados entre os séculos VII e VIII depois de Cristo. E um deles, em particular, chamou a atenção de todos. Ele trazia uma imagem em relevo de Jesus Cristo, acompanhada de uma inscrição em grego que dizia: "Com gratidão ao abençoado Jesus, mas como um pão conseguiu sobreviver por tanto tempo?" O segredo está na carbonização. O processo criou uma fina camada de carbono que impediu o apodrecimento, da mesma forma que o calor do Vesúvio preservou restos orgânicos em Pompeia. É um verdadeiro milagre da química que nos permite tocar o passado. Agora, vamos falar da imagem que torna esse pão tão especial. A figura de Cristo mostrada ali é única. Estamos acostumados com a representação do Pantocrator, aquele Jesus solene, com ar de soberano, segurando o livro sagrado. Mas aqui, temos algo completamente diferente. O pão mostra Jesus como um semeador, uma imagem diretamente inspirada na famosa parábola bíblica. Você deve se lembrar, Jesus compara a disseminação da fé ao ato de lançar sementes sobre a terra. Algumas caem em solo fértil e germinam, outras se perdem pelo caminho. Essa imagem, portanto, é um poderoso símbolo de fé, trabalho e fertilidade, 3 pilares que sustentavam a vida na zona rural do Império Bizantino. É uma visão de Cristo muito mais próxima da terra e do ciclo da vida. Essa escolha de representar Cristo como um trabalhador do campo carrega um significado espiritual profundo. Enquanto a imagem do Pantocrator simbolizava poder e autoridade divina, o semeador nos lembra de um Cristo mais humano, mais pastoral, próximo do povo que dependia da terra para viver. Ele era aquele que abençoava o pão de cada dia e a colheita. Afinal, o pão era o elo perfeito entre o mundo físico e o divino. Era o sustento do corpo e, ao mesmo tempo, o símbolo da Eucaristia, o corpo de Cristo. Essa descoberta nos mostra como o cristianismo se adaptava de forma brilhante à realidade das comunidades agrícolas, conectando a fé com a luta diária pela sobrevivência. O sagrado não estava apenas nos céus, mas também no campo e na mesa. Para entender melhor, precisamos conhecer o lugar onde esse pão foi encontrado. Herenópolis, o nome, em grego, significa Cidade da Paz. Ela fazia parte da região da Isáuria, uma área sob forte influência de Constantinopla, o coração do Império Bizantino. Era uma comunidade de língua grega, cristã, e de forte tradição ortodoxa. As inscrições e os símbolos encontrados no pão refletem essa herança cultural e litúrgica. Naquela época, a arte não era apenas decoração. Ela tinha uma função espiritual clara: evangelizar, sem precisar de palavras. Cada imagem, cada símbolo, era uma catequese visual, uma forma de ensinar e reforçar a fé no dia a dia das pessoas. E não foi só o pão, com Jesus semeador, que foi encontrado. Os outros 4 pães também revelam muito sobre as práticas religiosas da época. Neles, os arqueólogos identificaram marcas em forma de cruz, algumas muito parecidas com a cruz de Malta, um símbolo de fé e proteção. Tudo indica que esses pães eram usados em cerimônias religiosas, possivelmente como pães eucarísticos, o equivalente às hóstias que conhecemos hoje. Essa tradição, aliás, continua viva. Na Igreja Católica usam-se hóstias sem fermento. Já na Igreja Ortodoxa, utilizam-se pães fermentados, marcados com um selo especial que diz "Isechise Nika", que em grego significa Jesus Cristo vence. Este pão de 1.300 anos é um ancestral direto dessa prática sagrada. Para os bizantinos, o pão era um ciclo completo de oferta e bênção. O processo de fermentação, que faz a massa crescer, simbolizava a vida e a ressurreição. Já o ato de partir e partilhar o pão representava a comunhão, a união entre os fiéis. O comunicado oficial das escavações resume isso perfeitamente. O pão era ao mesmo tempo alimento e oferenda, menos um ponto de encontro entre o material e o divino. Essa conexão profunda entre a espiritualidade e a agricultura mostra que a fé bizantina não era algo abstrato, mas sim algo profundamente enraizado na terra, no trabalho e nos símbolos do cotidiano. O pão era literalmente o elo entre a terra
e o sagrado. O valor arqueológico e histórico desse achado é simplesmente imenso. Os especialistas o consideram um dos mais bem preservados exemplos de pão eucarístico já encontrados. É extremamente raro que alimentos orgânicos sobrevivam por tanto tempo. E este aqui é ainda mais especial por trazer mensagens escritas e ícones religiosos praticamente intactos. Outros pães antigos já foram encontrados, como um de 8.600 anos em Satali, UK, também na Turquia, e outro de 5.300 anos da Idade do Bronze. Mas o pão de Hirenópolis é o único que nos mostra uma representação direta de Jesus. Uma janela única para a fé de um povo que viveu há mais de um milênio. É, sem dúvida, o pão bizantino mais bem preservado da história. Por séculos, o pão foi um símbolo universal de fé, vida e esperança. E agora este pequeno pão carbonizado resgatado das cinzas do tempo nos lembra de uma verdade poderosa. O sagrado pode ser encontrado nas coisas mais simples da vida, menos no grão de trigo, no trabalho honesto e no gesto de partilhar. Talvez essa tenha sido a mensagem original do Cristo Semeador: plantar a semente da fé aqui na terra, para que um dia ela possa florescer no coração de cada um de nós. A fé, assim como o pão, se renova todos os dias. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de desvendar esse pedaço incrível da história comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Ada Proxima.